Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do BRM News, seu podcast de notícias diárias sobre os mercados regionais brasileiros e o podcast que faz parte do BRM Podcasts. E hoje aqui comigo o João. Fala, Amanda. Fala, pessoal. No episódio de hoje, nós vamos começar falando sobre o projeto da petroleira Prio, no sul do Espírito Santo, que promete dobrar sua produção em até 2026. Vamos falar sobre os novos voos partindo aqui do aeroporto de Vitória, direto para Brasília. Além disso, também vamos comentar sobre a decisão do Copom, que subiu a Selic para o patamar de 15%. E, por último, vamos passar sobre os principais efeitos da guerra no Oriente Médio. A gente começa com a Prio, a maior petroleira independente do Brasil. Ela está investindo alto no litoral sul do Espírito Santo. O campo de Wahoo, que deve começar a produzir em 2026, vai injetar cerca de 40 mil barris por dia, movimentando quase 5 bilhões de reais. Só na fase inicial, eles já giraram mais de 1 bilhão de reais na cadeia capixaba. Isso mostra o peso estratégico da energia na nossa economia, né? Exatamente, Amanda. E é interessante ver como esse tipo de projeto traz preocupações socioambientais para a região. A empresa lançou o Instituto Prio, que vai atuar em comunidades do Norte Fluminense e aqui em Vitória também. Além disso, o Estado precisa se preparar para essa nova onda de investimentos em energia, especialmente com o potencial do gás natural, que o próprio André Esteves, do BTG Pactual, já apontou como prioridade nacional. É isso mesmo, João. E enquanto o sul do estado, né, ele atrai bilhões ali em petróleo, a construção civil ele já está de olho num alto padrão ali em Vila Velha. A Javé lançou o Apogeu Residence na Praia da Sereia com VGV de 220 milhões de reais. O edifício ele tem apartamentos com piscina privativa e infraestrutura de ponta. É um sinal de que o mercado imobiliário ele segue aquecido e sofisticado, sobretudo na região metropolitana. E uma outra pauta relevante aqui para o estado é a retomada de voos diretos aqui do aeroporto de Vitória para Brasília, operados pela Gol. A cidade vai ganhar mais agilidade nas conexões, o que impacta positivamente não só os negócios, mas também o turismo e o trânsito de políticos e gestores públicos entre os estados. E falando de conexão, vai destacar a movimentação da Busco. É uma joint venture, né, uma associação entre empresas, no caso vai ser do Grupo Águia Branca com a JCA, que quer digitalizar o transporte rodoviário para competir com as plataformas de freteamento como a Buser. O Espírito Santo ele se coloca como um dos centros logísticos mais relevantes do país e a Busco ela representa uma mudança cultural nesse setor, né, mais próxima do consumidor digitalizado. E além disso, uma outra pauta importante aqui para o estado, que Santa Teresa vem se destacando no cenário nacional pela preservação ambiental. Com menos de 25 mil habitantes, é uma das 5 cidades com mais registros de biodiversidade no desafio mundial de natureza urbana. Esse protagonismo é resultado de programas como Reflorestar e de um olhar mais estruturado para o futuro verde na cidade. Uma política pública que combina meio ambiente com o desenvolvimento local. Que também está diretamente ligado ao agro, que precisa equilibrar a produção e a sustentabilidade. E falando nisso, a reforma tributária ela vai mexer com o setor, né? Produtores informais ou com isenção devem sentir esse peso. Por outro lado, os exportadores e agroindústrias, eles podem se beneficiar com desoneração e crédito tributário. O Espírito Santo, com forte presença de cooperativas, conseguiu manter tratamento diferenciado e é um alívio para quem depende dessas estruturas para operar com escala. Mas é importante lembrar que todas essas pautas exigem muito planejamento. Agora, trocando o assunto e falando um pouco sobre economia, o Copom elevou a Selic para 15% ao ano, sinalizando o fim do ciclo de alta da taxa de juros brasileira. Mas a comunicação foi dura e a insistência em manter os juros altos gerou desconforto no mercado que reagiu mal à decisão. O Banco Central quer reafirmar o compromisso com a inflação, mas a conta para o crédito e o consumo é alta. Economistas esperam estabilidade nessa taxa mais elevada por mais tempo e com poucas chances de redução ainda esse ano. E vem no momento em que a tensão no Oriente Médio ela cresce, né? Os Estados Unidos e o Irã estão em uma rota de colisão, o que já afeta ali o preço do petróleo. Aumentar a mistura de etanol na gasolina e de biodiesel no diesel
é uma tentativa do governo brasileiro de se blindar ali contra essa volatilidade. O risco de o Estreito de Hormuz ser fechado pelo Irã é real, e isso mexe com toda ali a cadeia de energia, que é uma preocupação direta para o consumidor brasileiro. Além disso, a China pediu um cessar-fogo imediato e o Trump anunciou uma pausa nos combates ontem de noite. A insegurança ainda é grande e o Brasil, no meio disso tudo, se vê num mundo cada vez mais instável e com suas contas públicas cada vez mais pressionadas. O Ministério da Fazenda fala em eventualmente revisar os benefícios fiscais e controlar os gastos de programas como o BPC, que pode consumir até 3,5% do PIB até 2060. Enquanto o governo ele tenta manter a base aliada com liberação de emendas, o Congresso debate ampliar números de deputados, o que pode aumentar ainda mais os gastos. Já no campo da oposição, o PL testa novos nomes para 2026, incluindo Rogério Marinho e Michele Bolsonaro. É um movimento claro para medir força antes da corrida presidencial. Enquanto isso, os bolsonaristas seguem pressionando por sanções dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes, que ainda não se concretizaram. Enquanto isso, a economia global segue reagindo com muita cautela diante de todo esse cenário geopolítico mundial. Quando a gente observa os impactos nos preços, ontem o petróleo fechou o dia com uma forte queda, sinalizando que eventualmente a guerra pode estar mais próxima do fim, acreditando que o Twitter publicado por Trump ontem, demonstrando que haveria um cessar-fogo, de fato pode se concretizar. E hoje de manhã, as principais bolsas mundiais abrem com certa cautela, um compasso de espera, muito próximo do 0 a 0, operando na estabilidade, para entender se ao longo do dia, de fato, esse cessar-fogo vai se concretizar. Enquanto isso, os dados de atividade aqui no Brasil seguem saindo de maneira positiva, né, Amanda? Exatamente. O consumo das famílias brasileiras cresceu 0,5% em junho, segundo o CNC. É pouco, mas mostra alguma resiliência no mercado interno. Supermercados, combustíveis e habitação lideram, com o apoio de um mercado de trabalho ali estável. Mas tudo ainda muito condicionado aos juros e à inflação. A classe média continua sendo o termômetro da retomada. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais uma edição do BRM News. Não deixe de nos seguir, tanto no YouTube quanto no Spotify, para ficar por dentro de todas as novidades dessa semana e voltaremos no próximo episódio. Tchau!